Bom, aí vamos lá um exemplo. Eu realmente, assim, eu vou falar mais para frente, mas eu realmente acredito que esse tema é um tema bem quente para a prova, sabe? Que é a implantação do Open Bank no Brasil. Aí os tópicos aí, né? Eu bolei esse tema, que muitos cursos aí já têm colocado esse tema, e eu realmente acredito que tem grande chance de vir na prova. Então, o tema seria a implantação do Open Bank no Brasil. Aí os tópicos que a IAD poderia colocar. Letra A, definição de Open Banking e seus objetivos. Letra B, aborde os aspectos positivos e negativos da implantação do Open Bank para os clientes e para as instituições financeiras. E a letra C, o desafio, olha lá, ele já identifica o problema com a palavra desafio. O desafio de garantir a segurança no compartilhamento de dados, considerando aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Bom, vamos lá. Qual seria, para poder deixar um pouco mais claro para vocês essa questão de reduzir a introdução e reduzir a conclusão, né? Como é que seria ali? Uma introdução que eu faria. Exemplo. Sabe-se que a implantação do Open Banking é uma importante estratégia de inovação no sistema financeiro do país. Ponto. Ou seja, já foi aí um período. Sendo assim, podemos analisar os seguintes aspectos. O que que eu faço aqui? Eu apresento o meu tema, que é o Open Banking, e depois eu vou pegar os tópicos que eles me deram e vou falar, né? Ó, eu vou falar desses tópicos aqui, tá? Então eu pego os tópicos e coloco na minha introdução. Isso é uma coisa bem útil de você fazer, porque você não precisa ficar, sabe, bolando ali uma introdução perfeita, com alusão histórica, com dados, com isso, porque assim, você não vai ganhar ponto ali. Você só tem que apresentar o que que você vai falar. Aí o que você tem que fazer é pegar o tópico que está lá na sua proposta da banca, né, da prova, e você tem que fazer uma paráfrase, né, que é você escrever com outras palavras ou usar palavras-chave para poder identificar ali no a sua introdução. Aí o que que eu fiz aqui? Segundo período, né? Sendo assim, podemos analisar os seguintes aspectos. Dois pontos. Sua definição e objetivos, ou seja, não repetir aquilo tudo lá que ele colocou, né? A definição de Open Banking eu não, fui mais direto. Sua definição e objetivos, vírgula. Vantagens e desvantagens, ou seja, aqui eu já deixo um pouco mais aberto, né? Porque lá ele fala vantagens e desvantagens para os clientes e para as instituições. Aí aqui eu já falo vantagens e desvantagens no geral, porque aí eu vou falar quais são as vantagens e desvantagens lá no meu segundo parágrafo do desenvolvimento. E o último ali, e os desafios à adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Por que que eu já escrevi, né? Coloquei ali a Lei Geral de Proteção de Dados inteira e já coloquei a sigla. Porque eu sei que provavelmente, não, com certeza, no desenvolvimento, né, eu vou usar a LGPD. Então, eu já coloco na introdução, porque aí quando eu for escrever lá embaixo, eu só coloco a sigla. Porque como é um tema que a gente, né, vai falar, tem muita coisa para se falar, então você não vai ter que ter aquela questão de, vou escrever a lei inteira ali porque eu tô sem nada para escrever e eu quero encher linguiça ali. Não, você vai usar o máximo de linhas possível para poder garantir a sua pontuação. Então é interessante você já colocar na introdução, porque aí durante o desenvolvimento do seu texto, você coloca só a sua sigla ali. Beleza? Isso seria um exemplo de introdução para esse texto. Aí, né, o segundo parágrafo eu iria desenvolver, falar o que que é o Open Bank, falar os objetivos dele e tudo mais. Lembrando que, como eu tinha falado, eu tenho que falar cada assunto num parágrafo específico e não posso falar de um assunto lá de baixo, lá em cima, porque na hora que o examinador for pegar e ele começar a ler e não identificar aquele tema propriamente ali naquele primeiro parágrafo do desenvolvimento, ele pode te tirar ponto. Então, no primeiro do desenvolvimento, eu vou falar a definição, os objetivos, e tem bastante coisa para falar, né? Do que é o Open Bank, quais são os objetivos e tudo mais.
No segundo, as vantagens e desvantagens. No terceiro, lá sobre os desafios da lei, da adequação à lei. Cada um ali no seu quadrado. E agora o exemplo da conclusão, né? Vamos supor lá, eu já estou lá no meu terceiro parágrafo do desenvolvimento, falando lá dos desafios para se adequar à lei e tudo mais. Aí já botei lá a minha proposta de solução. Às vezes pode ser conscientização dos funcionários, cursos voltados sobre a lei. Isso aí vai da sua criatividade ali, do que você já estudou sobre o assunto, né? Porque é um assunto que vai cair na prova objetiva também. E aí eu já concluí isso, já coloquei a minha proposta ali. Aí, ponto, sobra ali umas 3 linhas no final, eu vou fazer a minha conclusão do texto, que vai ser aquela conclusão geral, que eu vou falar só para mostrar mesmo para o meu examinador que eu estou concluindo o meu texto. E aqui eu coloquei um exemplo, né? O que eu colocaria ali. Vamos supor, conscientização dos funcionários. Ponto. Foi a minha proposta. Claro que não vai ser assim, mas vocês vão desenvolver. Aí, ponto. Portanto, isso não é parágrafo, aqui no slide ele está como parágrafo, mas imaginem que é um ponto continuativo. Portanto, vírgula, o Open Bank tem mudado a relação entre as instituições financeiras e correntistas, ou seja, isso aí não é nenhum, eu estou, né, dando um parâmetro aí geral do Open Bank, moldando a oferta de serviços aos novos padrões impostos pela LGPD, ou seja, eu já estou tocando no assunto da necessidade de adequar a prestação de serviços à lei, vírgula, a fim de garantir uma melhor experiência para o cliente, que já pode ser ali no meu parágrafo, eu posso, das vantagens, eu posso ter falado sobre a experiência do cliente, sobre que é, maior diversificação de serviços e tudo mais. Então, assim, aqui é um exemplo do que eu colocaria ali como conclusão, como o último período do meu quarto parágrafo da redação, para poder mostrar que eu estou concluindo o meu texto, depois de fazer a proposta para a solução do problema. Beleza? Bom, é, agora sobre alguns conteúdos que eu acho importante, assim, e eu acredito que vai ajudar bastante na redação, né? Apesar de ajudar também na prova objetiva, mas na redação vai ajudar muito. Lá no site da Febraban tem uma pesquisa que a Febraban faz que fala sobre tecnologia bancária, né? Tem um que fala, são revistas eletrônicas. Uma fala sobre os números, né, de transações financeiras. O outro fala sobre tecnologia e tem outro que fala sobre algumas tendências, se eu não me engano. São três que falam sobre, os três versam sobre tecnologia bancária. E já tem a pesquisa de 2022. É muito importante ir lá dar uma lida, porque nessa revista você pode pegar muitos dados que você pode usar na sua redação, para poder fundamentar aquilo que você está abordando ali, né? Que você está defendendo. Isso para qualquer tema que venha, porque prova de banco eu acredito bastante que venha um texto voltado, um tema de redação voltado para a área bancária. Então, ali você não vai estar perdendo seu tempo. Você vai estar estudando para bancos na era digital, porque tem tudo a ver, né? Dando uma lida ali. E você também vai estar estudando para redação, porque muitos dados ali você vai ver que você pode usar, né? Para praticamente todos os temas que caírem. Então, é importante você abrir, dar uma lida, pega uma folha, anota uns dados ali que você acha relevante, grava aquilo ali e leva para a prova. Eu mesmo, na minha redação, usei dados da pesquisa da Febraban. E eu peguei isso, né, anotei na folha e levei para poder colocar lá. E como caiu o meu tema de 2019 foi bancos na era digital, tinha tudo a ver, né? Mas até nesse daqui, se cair mesmo, né, que é o que eu acredito que, né, tem mais chance de vir, que é essa questão de Open Banking, Lei Geral de Proteção de Dados, tem muitos dados lá que vocês podem utilizar. Outra coisa também que é bem importante fazer é dar uma procurada em sites, né, jornais, sites, sobre assuntos, matérias relacionadas ao mercado financeiro. Também você tem chances de pegar ali argumentos, dados, da mesma forma que você
nessa pesquisa da Febraban vai encontrar, nas notícias você também vai achar muita coisa legal ali, tá? E também eu vou colocar na descrição do vídeo, quando eu estava preparando esse vídeo aqui, eu cheguei a procurar algumas notícias e tal, reservei, eu guardei aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo várias notícias que eu achei relevante, que tem algumas que falam dos desafios da implantação do Open Bank no Brasil, então é importante dar uma lida. Aí aqui só uma apostazinha, né? Que os temas quentes que eu acredito, como eu já falei, Open Bank mais LGPD, falando ali sobre essa junção, né, da mercado da do compartilhamento dos dados, adequação à lei. E um outro, se não fosse para ser esse primeiro tema, eu apostaria muito também em um tema voltado mais para o lado social dos bancos. Seria a parte de responsabilidade social dos bancos. Eu tiro, como exemplo, o próprio BRB, que o BRB está envolvido com muita área de patrocínio a esporte, cultura, turismo, parceria aqui com o governo do Distrito Federal para auxílio à população carente, distribuição de benefícios sociais, crédito rural, incentivo a microempreendedor, né? É muita coisa mesmo. Então, assim, é um tema que está bem em alta também. Que esqueci de colocar aqui, mas também a questão ambiental, muito importante. Então, né, quando vocês forem procurar notícias nos jornais, procura também participação dos bancos em questões sociais, sustentável, incentivo à cultura, patrocínio de atleta, porque eu acho que pode ser que venha algo disso na prova também, tá? Bom, galera, desejo aí boa prova a todos. Falta aí uma semaninha praticamente para a prova, tá? Quem quiser ir lá me seguir no Instagram, pode ir lá, me mandar alguma mensagem. Tive uma ideia agora também, para quem ficou aí até o final. Assim, eu não sou professor de português, como eu falei. Não dou aula de português, não sou professor de português, só tenho experiência ali na área mesmo de concursos públicos. Então, dei uma ideia aqui. Como eu coloquei esse tema, o pessoal aí que tiver muito perdido, né, não sabe como estruturar ali uma redação, não vi esse tema do Open Banking como uma possibilidade de cair, dá uma olhada nos links que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Vai lá, estuda antes, sabe? Lê as matérias, lê a pesquisa de tecnologia bancária da Febraban. Pode fazer uma redação nesses moldes do que eu passei aí. Vai lá no meu Instagram, me segue lá no Instagram, manda um direct falando que viu o vídeo aqui e que eu vou pegar as redações de quem mandar lá, vou dar uma lida e vou dar um feedback assim. Ó, eu não vou corrigir, não vou dar nota, não vou corrigir português. Eu vou olhar a sua redação e como uma pessoa que já fez muitos concursos, que já fez muitas redações, eu vou dar uma olhada ali e falar, olha, você tem que melhorar nisso, você tem que escrever de tal forma, você tem que pontuar um pouco melhor. Lembrando, eu não vou dar uma nota para sua redação, tá? Eu não tenho conhecimento assim de realmente como eles descontam pontuação em concurso. Eu vou te dar um panorama geral de como você está escrevendo e algumas dicas de o que você pode fazer para melhorar, beleza? Então, lembrando mais uma vez, eu gravei alguns vídeos aqui no canal falando sobre os tópicos do edital que eu acho mais importante focar agora nessa reta final, para resolução de questões e revisões. Vocês podem procurar aqui, são 4 vídeos. E tem agora esse com as minhas perspectivas aí para redação e algumas dicas. Quem quiser mais, só me siga lá no Instagram, beleza? E quem tiver interesse aí em receber um feedback, está muito perdido, não tem experiência em prova de concurso, faz isso para mim. Segue lá, me chama no direct, que aí eu passo um e-mail, algo do tipo, você me manda uma redação desse tema, tá? Estuda antes, eu também acho uma dica boa, porque se você estudou antes, e dá sorte, né? Porque a gente não sabe qual é o tema, mas dá sorte de chegar lá. Se esse tema você já está com a sua redação praticamente ali na sua mente pronta, então você vai perder menos tempo ali para poder fazer e vai ter mais tempo para garantir essa nota boa na objetiva. Porque não adianta nada você fazer uma redação nota 10 e não passar na objetiva. Então, tem que ter esse equilíbrio, né?
Então é bom você já ir com as suas ideias ali do que você vai colocar para poder fazer. Uma redação mais rápida e com e tirar a chance, né, de tirar uma nota maior. Beleza? É isso aí. Desejo uma boa prova a todos, tá? E a gente se vê aí no BRB, se Deus quiser. Valeu.